tarde para a nossa audiência no Brasil inteiro. Olha, movimentos mais do que suspeitos, né? Movimentações estranhas, né? Todo mundo correndo atrás da anistia. E o pior, mais urgentemente, correndo atrás da tal da... PEC da impunidade. PEC da impunidade, o PEC da bandidagem, chame como chamar. A gente teve acontecimentos no país, né, como aquela conexão PCC-Faria Lima, aquela conexão passou a envolver nomes de políticos. Na sequência, tivemos o Flávio Dino barrando aquela derrama de emendas em vários municípios. E agora esse movimento em torno dessa PEC. Ou seja, estão tentando arrumar um habeas corpus. É isso, Chico. A gente tem, então, essas movimentações, né, no mínimo estranhas, aqui para dizer realmente no mínimo, porque são movimentos ali em prol da impunidade, tanto pelo caminho da anistia, como também por essa PEC da blindagem que a gente está chamando aqui no ICL de PEC da impunidade também. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro passando mal em Brasília, voltando para o hospital. A gente tem o relato do ex-presidente de uma crise de pressão baixa, vômitos, soluços, está recebendo nesse momento o atendimento médico. A defesa dele também passou todos esses relatos e também de acordo com a equipe médica do próprio ex-presidente e apresentou todos esses sintomas, na verdade, para o ex-ministro. Mas não saiu nenhum boletim médico com a palavra do hospital. Foi, né? Só o médico que agora há pouco estava dando uma entrevista coletiva e já disse que ele vai passar a noite no hospital também. Essa é a informação que a gente tem até o momento. Tá com cheiro de uma internação mais demorada, né? Tomara que tenha razão técnica para essa internação. E que todo ser humano merece todos os cuidados da medicina, da humanidade, etc. É isso que eu torço. É isso, e também para que fique bem para responder à justiça. Sim, ele tem uma longa pena pela frente, que fique com a saúde tinindo, muita saúde, para cumprir o que a justiça determinou. Deixa eu trazer aqui também o posicionamento do filho dele, o Flávio Bolsonaro, foi para as redes sociais dizendo que o Bolsonaro sentiu-se mal agora há pouco, teve crise forte de soluço, vômito, pressão baixa, então foi isso que ele publicou lá, o Flávio Bolsonaro, nas redes sociais e disse, ele se encaminhou ao DF-Star, então, portanto, lá em Brasília, acompanhado de policiais penais que vigiam a sua casa em Brasília, por se tratar de uma emergência. E aí pediu oração de todos para que não seja nada grave. Tem as imagens também, daqui a pouco a gente pode trazer, mas em toda a imprensa a gente viu também aquela mobilização dos policiais para escoltarem o Jair Bolsonaro até o hospital, e logo depois que ele foi para o hospital DF-Star também, o Jair Bolsonaro, a defesa, melhor dizendo, do Jair Bolsonaro, passou todas essas informações ali para o Alexandre de Moraes do Supremo, porque ele tem que justificar os motivos da saída até o hospital, né? Não era um exame previamente marcado, como outros que ele já teve. Não, isso é internação de urgência, ao que parece, que tenha todos os cuidados, está no hospital muito luxuoso de Brasília, que tenha todos os cuidados e, repito, que volte muito bom para cumprir, porque a pena é bastante longa, né? E o desejo é que tudo funcione, a saúde dele, as instituições, o país. Não pode a gente ficar sequestrado a esse assunto que está tomando conta da Câmara, está tomando conta de comissões na Câmara, está movimentando todo o cenário político, impedindo que o Brasil avance. Tem uma pauta da Câmara que faria bem ao país, que não anda mais por conta dessa oposição que atravanca qualquer história que beneficie a população. Perfeito, Chico. E até antes mesmo da internação do Jair Bolsonaro, dessa ida dele para o hospital, a gente já chamava atenção para isso aqui, né? De como esses parlamentares, apoiadores do Bolsonaro, têm se movimentado ali no Congresso justamente para isso, para tentar abafar propostas que são de interesse da sociedade, isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5 mil por mês, enfim, pautas que são importantes e que estão sendo travadas ali. E tem outra discussão que está sendo levantada, a gente já fez muito aqui no ICL Notícias, que é
como a defesa do Jair Bolsonaro pode usar isso como estratégia para conseguir uma prisão domiciliar no Supremo. Acho que vale até a pena, em breve a gente vai discutir aqui com juristas o quanto isso pode acelerar, talvez, a ida do Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar e que tipo também de manifestação de saúde, né, de sintomas, ele precisaria ter exames comprovados para realmente ter uma prisão domiciliar, né? Outro dia, acho que o Ideu falava aqui, uma crise de soluço, né, um mal-estar não pode garantir uma prisão domiciliar. Tá certo. Tem que ser algo, né, mais grave, que mostra que realmente não dá para ficar no sistema penitenciário. Embora essa turma toda, né, defenda que mesmo em condições subhumanas, quem está lá preso, detido no sistema, não precisa de direitos humanos, nem de cuidado nenhum, nem de médico. Eles sempre defenderam, historicamente, sempre defenderam as piores condições possíveis para o cárcere no Brasil. Mas agora chegou a vez do Jair Bolsonaro, eles querem que seja cadeia sueca, ou a domiciliar, que é o que acredito que vai acabar acontecendo por conta do precedente de outro ex-presidente, que é o Fernando Collor, que ficou uma semana num presídio em Maceió e foi diretamente para o seu luxuoso apartamento de cobertura ali na frente do mar lindo de Maceió. Isso. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu ainda também não tinha grifado essa gravidade aqui, essa manobra de tentar salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Aliás, o PT e o PSOL vão acionar o Supremo Tribunal Federal, já preparam questionamentos à Câmara também sobre essa entrega do cargo de líder da minoria por parte da Carol Detone, né, para o Eduardo Bolsonaro. Seria uma maneira de tentar salvar o mandato do Eduardo, que está sendo investigado por coação, justamente por ficar tramando contra o Brasil nos Estados Unidos, né? Usando o cargo dele para isso. Essa é uma vergonha, assim, né? É uma vergonha a gente estar falando nisso mais uma vez, e uma manobra dessa forma. Cara, o cara está lá, ele está morando, ele reside nos Estados Unidos com um único propósito: prejudicar o Brasil. Hoje mesmo eu estava vendo umas reportagens de jornais do interior de São Paulo de como anda o setor calçadista, que é muito forte aqui no interior de São Paulo. Assim, já muitas demissões, prejuízos das empresas, né? Prejuízo de quem toca esse setor aqui no interior de São Paulo, por causa diretamente desse senhor deputado que está lá e usufruindo desse tipo de manobra no Congresso. A gente já cansou de falar da frouxidão do Hugo Mota, mas agora está passando da conta, né? Chico, e aqui eu posso trazer mais algumas informações? Por favor, vamos seguindo. O nosso querido André Uzeda, que estava agora no ICL Urgente junto com o Rodrigo Viana, continua atualizando o estado de saúde do Jair Bolsonaro e traz um relato aqui do médico Cláudio Birolini, dizendo que ele pediu que o ex-presidente fosse encaminhado para o hospital para uma avaliação clínica, porque assim que ele soube, né, dos sintomas que o Bolsonaro estava sentindo, para ter uma definição clara do quadro clínico, e aí ele vai atualizar com mais informações, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está no hospital com o Bolsonaro também. Essa mesma equipe deve viajar de São Paulo para Brasília para seguir o quadro do ex-presidente, esse médico que costuma acompanhar o caso do Bolsonaro já há bastante tempo. A outra informação aqui que a Carol Souza, nossa editora, ela traz é de que essa é a 4ª internação do Bolsonaro só nesse ano. E a primeira cirurgia foi em abril. Para trazer um quadro completo aqui. Vamos aguardar um diagnóstico, né, pelo menos dessa internação agora, com dados que justifiquem, né? É o que a gente espera que aconteça. Que não haja manipulação, inclusive, desse tipo de informação, que é uma informação delicada. E é uma informação que mexe com o que está acontecendo na Câmara, sabe? Fica difícil não fazer uma conexão do que está para ser votado no Congresso e essa internação. Por isso que é uma informação delicada. Isso. A gente não vai sair aqui julgando, mas é informação delicada. Porque é uma gente que adora fazer uma comoção, pedir oração e, em nome disso, tirar proveito político.
Mas vamos aguardar o que dizem os médicos para valer. Eu estou de olho aqui também, Chico, nessa movimentação na Câmara. Daqui a pouco a gente vai ter nossa reportagem lá em Brasília para falar a respeito disso. Mas a Câmara já começou a discutir essa PEC da impunidade. Nesse momento, os partidos e os blocos estão votando sobre, agora há pouco, na verdade, né, sobre a retirada da PEC na pauta. A PEC está pendente de parecer do relator e também o texto original proibiu o afastamento de um parlamentar, que era o Celso Sabino, por medida cautelar judicial. Então, tem toda uma movimentação dos líderes sobre esse texto, de que eles iam se reunir com as bancadas para apresentar a proposta. E parece que realmente é uma prioridade de uma parte ali dos parlamentares. Depois a gente vai trazer um vídeo aqui do posicionamento, por exemplo, do Sóstenes Cavalcante, que é o mesmo que tem defendido a anistia. A gente vai a Brasília, então. É o mesmo que está travancando o caminho da isenção do IR, do Imposto de Renda. Exatamente. É bom a gente observar aqui todas essas movimentações do Sóstenes. A Elô Vilela, que pelo jeito está na frente do hospital onde o Jair Bolsonaro está internado, não é isso, Elô? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, estou aqui na frente do hospital me perguntando quando que a gente vai parar de falar do Bolsonaro, né? Será que não vai dar sossego? Será que ele arruma confusão justamente no dia que o Congresso está pegando fogo para a gente não prestar muita atenção? Tudo é possível, né? Mas as informações que a gente tem do filho dele via internet é de que ele teve crise de soluço, vômito, pressão baixa, e quem está aqui com ele é a mulher dele, a Michele Bolsonaro, e o Evair de Mello, que é aquele deputado bolsonarista radical do Espírito Santo. Então, vamos ver se alguém desce e dá alguma notícia, mas, como eu disse, o Congresso hoje é que está pegando fogo, né? Só que aqui, acho que vocês conseguem ver a quantidade de jornalista que tem aqui. Acho que tem mais jornalista do que parente de doente aqui nesse gramado, viu? É isso, Elô. Só que para trazer atualização a respeito daquele requerimento de retirada da pauta, né, sobre PEC da blindagem ou da impunidade, foi rejeitado lá na Câmara. E a gente teve uma votação pela retirada de 144 deputados, enquanto 266 votaram contra. É interessante porque o Hugo Mota, ao longo dos últimos dias, a gente vinha falando também sobre o posicionamento dele a respeito da PEC, sobre o posicionamento dele sobre a anistia. Então, ele estava tentando evitar o assunto no Senado mais ainda, e foi ele que anunciou a votação da blindagem nessa terça-feira. Então, tá ali cedendo de alguma maneira. É o maior habeas corpus coletivo da história de um país. 266 só em quem já está a favor dele já, mas, na verdade, é um habeas corpus coletivo gigante para se livrar de eventuais ligações com o PCC, logo mais, eventuais ligações com aquela roubalheira das emendas, só para citar dois casos mais vergonhosos. Então, todo mundo pegando seu habeas corpus para não ser processado, para não ir para a cadeia daqui por diante. É isso. Tem dois temas que estão muito quentes. Desde que houve o estouro lá do caso Faria Lima PCC, vários nomes de parlamentares começaram a ser citados. Vários nomes graúdos. Depois vem o Flávio Dino segurando a dinheirama que estava vazando na questão das emendas, né, Elô? Então, no mínimo, tem esses dois casos. Além da capivara de cada um, que já é grande, muitos já chegam no Congresso com uma lista de crimes sem fim, né? Uns atropelaram gente e mataram, outros roubaram, outros fraudaram a eleição. Então, o que não falta é gente precisando de habeas corpus lá na Câmara. Mas o caso PCC Faria Lima apressou essa história. O caso do Flávio Dino investigando as emendas também.
Eu acho que você tem toda a razão. São esses dois pontos que estão no subterrâneo da Câmara dos Deputados e do Congresso em geral. A preocupação com as investigações, porque existem mais de 80 nomes aí com a Polícia Federal de parlamentares para serem investigados por conta de problemas com as emendas. Vários tipos de problemas. Desvio, falta de transparência, a emenda que foi mandada, dinheiro que foi mandado sem projeto nenhum e por aí vai. Então existe um pavor de muitos deputados a esse respeito. Agora, chamaria atenção também, Gabi, porque você deu o número de votos, né, pela retirada de pauta e não chegou a 308. E para votar e aprovar essa PEC, são necessários 308 votos. Então, na hora que saiu esse número, eu estava, por acaso, no telefone com o líder do PT, o Lindbergh Farias, e ele comemorou, falou, opa, não conseguiram os votos, isso é bom, a gente precisa olhar bem para esse número. Agora, hoje foi assim, essa PEC da blindagem tem coisas tão absurdas, por exemplo, para você que é deputado, você cometeu um crime, você só vai poder ser processado e julgado se a Câmara aprovar, por maioria de votos, com votos que não serão abertos, são votos que você vai dar sem dar seu nome. Voto anônimo, não auditável. Então, assim, para blindar também quem vai votar por esse absurdo de impedir uma investigação policial de alguém que cometeu um crime. E o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ainda teve a grandeza, ironia aqui, de defender isso, dizendo que isso já foi assim no passado. Eu estava conversando com o deputado Ivan Valente, que conhece bem o passado, e ele estava dizendo o que aconteceu foi que no começo da redemocratização existia essa proteção aos deputados por medo, por um contexto histórico em que o Brasil estava saindo da ditadura. Isso. Só que depois, quando as coisas se normalizaram, esse voto foi suprimido, não é mais assim. Você agora não vai votar mais de forma escondidinha para ninguém saber como você votou, né? Então, ele usou... Diga. Eu tenho aqui, você comentou sobre essa fala do Sóstenes Cavalcante, eu tenho aqui o vídeo dele também. Pode concluir, na sequência a gente assiste a fala do Sóstenes. Não, então só estava dizendo como ele distorce a história para tentar usar um fato, mas num outro contexto que não tem nada a ver. É um absurdo, né? Importantíssima essa ponderação do Ivan Valente, que acompanha há tantos anos, né, a história da nossa democracia e como parlamentar ativamente também. E mais ainda, né, no contexto que a gente está, isso é ainda mais grave, porque é realmente, como disse o Chico Sá, um pacote de alívio, né, de impunidade, é um arrastão, né, Chico Sá? Vamos assistir a fala do Sóstenes Cavalcante, na sequência a gente volta a comentar, vamos lá. Aumento de imposto é pauta popular? O atual governo do descondenado aumentou mais de 24 impostos em 2 anos e meio, a maioria deles votados nessa casa. Quando é para aumentar imposto, ninguém pergunta se é pauta popular, se a população aceita, até porque se perguntasse, ninguém é a favor de aumento de impostos. Nem sempre nós, nesta casa, votamos o remédio doce ou xarope. Seria muito bom para nós votarmos só xarope. Às vezes, nessa casa, a gente tem que votar morfina para curar um câncer. E o que nós estamos votando aqui agora é uma morfina, para corrigir uma distorção que o STF vem fazendo de algum tempo para cá. Aqui ele dizendo que não vai deixar de votar porque é impopular, né? Não é mais do que impopular. É muito mais do que impopular. Cara, essa Gabi, meu Deus, muito mais do que impopular. E eu acho que ele ficou pau da vida, porque eu perguntei exatamente isso para ele. Vocês estão levando em consideração a opinião pública? Porque da outra vez que vocês trouxeram essa PEC à tona, a opinião pública foi muito crítica e muito negativa. Então, vocês estão levando isso em conta? E aí, quem estava respondendo era a Carol Detoni. Ele tomou o microfone para responder muito pau da vida comigo por ter feito essa pergunta, que é a pergunta óbvia, né? A pergunta óbvia, como vai cair isso junto à população quando você começar a explicar para a população que eles estão querendo ficar acima da lei,
que com eles a lei não funciona, que eles podem fazer tudo e que ainda por cima estão querendo fazer o trabalho do judiciário, decidir como é que julga, quem julga, quando julga, esse trabalho do judiciário. Isso não é trabalho do legislativo, né? Então quem aplica as leis, né, quem julga, quem determina é o judiciário. Eles reclamam tanto da invasão dos poderes do legislativo por parte do judiciário, mas são eles que estão fazendo isso. Com votação de forma secreta e tudo. Não dá para ninguém saber como votou cada um deles. Mas é uma corja, né? Hoje tem um vídeo do Eduardo Moreira nas redes sociais, muito interessante, em que ele sugere para a população perguntar a esses deputados que projeto ou ensaio de projeto eles fizeram já na vida que beneficiasse a população. Zero, né? Você pega do Nicolas Ferreira ao Sóstenes, passando por Eduardo Bolsonaro, pode passar pela extrema-direita inteira, não tem sequer meia linha de projeto que beneficie ninguém, que ajude na vida, no dia a dia das pessoas. Nenhum. É só esse tipo de anistia, habeas corpus para continuar a roubalheira, habeas corpus com medo de ligação com o PCC, que é um assunto que está quicando no Brasil, habeas corpus com medo do Flávio Dino denunciar no esquema da roubalheira das emendas e por aí vai. E de bloquear, né, as emendas parlamentares. Vai lá, Elô. Isso, gente, foi ontem que saiu a decisão do ministro Flávio Dino bloqueando um volume enorme de emendas para 9 municípios, porque eram os municípios campeões no volume de emendas. Ele não pegou todos os municípios. O TCU fez uma amostragem, pegou de todos os municípios os que tinham maior volume e encontrou desvios e problemas em todos eles. Ou em 9 dos 10 que tinham mais dinheiro envolvido. Então, se você for pegar todos, como é que fica? Então, ele barrou a execução dessas emendas. E no dia seguinte, eles me vêm de volta com essa PEC da blindagem. É muito curioso, né? Agora, uma coisa muito importante da gente notar é que essa costura foi feita na surdina ontem. Eles deixaram muito claro na coletiva que deram hoje, o PL, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já sabia, já estava tudo acertado com ele já sabia que eles iam anunciar hoje nessa coletiva que transformariam o Eduardo Bolsonaro, que está fugido da polícia, escondido lá nos Estados Unidos, em líder da minoria na Câmara. E tudo bem. O presidente Hugo Mota estava negociando isso com as pessoas que tomaram a cadeira dele, que não deviam nem estar dentro da Câmara dos Deputados. Então é tudo assim muito absurdo. E aí o Hugo Mota que chama a PEC da impunidade ou da blindagem ele classifica, né, diz, ela fortalece a atividade parlamentar. Me preocupa esse acordo do Hugo Mota, porque eu não sei até que ponto isso não pode caminhar também para a questão da anistia, porque ele fez um post na rede social que me chamou a atenção, ele dizendo sobre o 8 de janeiro, ele falou o acontecido do 8 de janeiro. Quer dizer, já está suavizando ali, porque as palavras são muito importantes, essa escolha de palavras. Uma coisinha ali que aconteceu na frente do Congresso, não foi nada, ninguém viu. Vamos trazer um pouco, Elô, a fala também do senador Renan Calheiros, porque ele estava chamando a atenção justamente sobre um dos pontos que a gente colocou aqui, que pautas importantes para a nossa sociedade sendo deixadas de lado, como essa da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E também ele fala sobre ela além de estar parada, ser envolvida numa chantagem. Então vamos assistir essa fala. Hoje mesmo anunciarei um calendário para apreciação dessa matéria. Perfeito. Que eu considero fundamental, importante e que, lamentavelmente, está sendo instrumento de chantagem por alguém que quer colocar outros itens na pauta, independentemente do que significa a isenção do imposto de renda até 5 salários para o Brasil. O interessante aí... E o que a gente... Vai lá, Elô. Não, eu ia citar você, porque você comentou ontem da peleja do Lira e do Renan, 2 adversários em Alagoas. O Renan aí tentando avançar em cima de uma pauta que o
que o Arthur Lira sentou em cima, não está cuidando. Exatamente. Então, está na mão do Arthur Lira a relatoria desse projeto da isenção para quem ganha até 5 mil. E como isso não anda, e como muita gente na Câmara diz que o Arthur Lira está usando isso para chantagear o governo e forçar a votação dessa PEC da blindagem e da anistia, para depois colocar a isenção, o que o Renan Calheiros fez? Ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então ele decidiu, vocês não vão andar com isso aí na Câmara? Então a gente vai ganhar tempo aqui no Senado e em vez de vir da Câmara para o Senado, a gente faz o contrário, porque assim a gente começa a botar esse projeto para andar. E é justamente o que ele está fazendo. Agora, o que eu acho curioso é que ele não está fazendo isso em acordo com o governo. Ele está fazendo isso de forma independente. O líder do governo chegou lá hoje, o senador Randolfo Rodrigues, não sabia exatamente o que o senador Renan Calheiros estava propondo. E ele diz que não aguenta mais ver o governo participar dessa chantagem junto com o Arthur Lira. Ou seja, ele diz que o governo não se desvencilha disso como ele acha que deveria. Vamos ver o que vai acontecer. Na Câmara dos Deputados, o presidente, o líder do PT, me disse que o PT não votará nessa PEC da blindagem. Não faz parte desse acordo, apesar da presidência da Câmara ter tentado trazer o PT para dentro desse acordo. Ele disse, não seremos arrastados para isso, não votaremos essa PEC absurda. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite, se eles realmente vão votar, vão botar para votar, se vão tirar da pauta, o que vai acontecer, porque a disputa está intensa dentro do Congresso. Elô, e falando dessa disputa intensa também, só para a gente trazer os detalhes aqui da renúncia da deputada Carol Detoni ao posto de líder, para ser vice-líder e aí conseguir salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é uma das situações mais graves hoje que a gente está trazendo aqui. E o partido oficializou, então, a indicação do Eduardo como líder da minoria na Câmara, logo depois que ela anuncia que está renunciando. A gente traz aqui a fala dela desse momento. Vamos lá, assistir. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo. Ele já tentava outras manobras. Eu não sei vocês, eu já... É muita cara de pau. Você como é que tem coragem de ficar na frente de uma câmera para dizer um tipo de coisa como essa, né? E ser fotografado. Gente, isso se faz. Exato, ia perguntar se vocês ainda aguentam e se ouvir faz, essa argumentação. E se faz como quem rouba lá na política. Se faz escondido, não se faz na frente de todo mundo. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. E é o seguinte, né, Chico? Um dos motivos para eles colocarem, ou o principal motivo, né, para eles colocarem o Eduardo Bolsonaro na liderança, é porque, como líder, as faltas dele de presença na Câmara não serão mais contadas, porque o líder pode faltar à vontade. Então, ele não corre o risco de perder o mandato por falta. Agora, quem vai decidir? A gente está aqui entrando num território muito novo, sabe, em matéria de jurisdição dentro das regras da Câmara. Isso não aconteceu, nunca aconteceu. Eu conversei até com gente que conhece bem esse trâmite e disse, bom, isso é uma decisão da mesa, se pode fazer isso ou se não pode, uma vez que ele é um deputado que não está no país. Como disse uma pessoa para mim hoje, é um deputado fantasma, né? Ele nem no país está. Então, a mesa da Câmara vai ter que decidir se pode ou se não pode. Se decidir que pode, o deputado Lindbergh Farias me disse que já está preparando um mandado de segurança. Acabei até de falar com a pessoa aqui pelo celular que trabalha com ele na área jurídica e me disse, estou terminando o texto ainda, o líder ainda vai dar uma olhada para aprovar, mas eles estão preparando um mandado
para entrar com esse mandado de segurança para impedir essa mudança assim que a mesa da Câmara tomar uma decisão, se tomar uma decisão favorável. E deve tomar, porque isso tudo já estava costurado com o Hugo Mota. Não tem dúvida que ele faz parte desse acordão. E se alguém ainda duvidava de que lado do espectro político o Hugo Mota está, acho que acabaram-se as dúvidas, né? Até onde vai a desmoralização, né? Depois daquele motim bolsonarista. Meu que não Deus, pode nem sentar na cadeira de presidente, permitir tudo isso acontecer. Meu Deus, que homem pequeno, né? Tá aceitando tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Coitado do eleitor dele lá de Patos, do interior da Paraíba, um povo honrado lá do sertão da Paraíba, tendo um representante desse no Congresso. Meu Deus do céu. E passa a imagem de um representante muito fraco. Muito né? fraco. Como presidente da Câmara dos Deputados. É essa imagem. Aqui, só para reforçar essa explicação do Eduardo Bolsonaro, porque é uma manobra política no fim das contas, porque a Carol de Tônia, ela passa ali para vice-líder, mas na prática é ela que vai continuar atuando como líder. Ela que vai estar nas negociações. O outro é fantasma, não está no Brasil, não está na Câmara. E aí ele vai alegar que está numa missão autorizada, que é uma prerrogativa que flexibiliza a contagem. Missão autorizada para lascar a economia brasileira. Pois é. Não só a economia, né? Pelo amor de Deus. Elô, bom trabalho por aí, boa sorte enquanto você acompanha, junto com toda a imprensa, essa internação do Bolsonaro aí em Brasília, querida. A gente se vê em breve, valeu. Só casuísmo, né, gente, no Congresso, só casuísmo, é uma coisa impressionante. Impressionante. Haja estômago, né? Mas a gente continua por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Elô. Obrigado. Pelo trabalho. E obrigado por aguentar tchau, tchau. Esse ambiente todo aí em Brasília. Você é nossa heroína. Nossa heroína. Faz parte. Eu sei. Beijo, pessoal. É a missão. A gente teve na semana passada os louros, né? Enfim, no julgamento histórico, que a Elô estava lá também, mas hoje a Elô está tomar ali um antiácido para continuar acompanhando. Cara, como é que apronta tudo isso num dia só, né? Que pacote, né? Que pacote. É isso. Rodrigo Viana, se junte a nós nessa mesa redonda. Agora sim. Por favor, nessa tarde de terça-feira, mais do que movimentada. Soluços, vômitos e pressão baixa. E PEC da bandidagem, para completar. É o mesmo pacote. Eu acho que o vômito foi o que a gente viu no Congresso, né? Essas três, na verdade, coisas ao mesmo tempo, né? É para inspirar realmente. É para fazer a gente vomitar, dar enjoo na gente. Exatamente. Né? Mas três ao mesmo tempo. PEC da blindagem, anistia e essa declaração com esse bando aí. O STF outro dia condenou a quadrilha. Eu olhei essa imagem ali com a Carol Tônia e falei, peraí, acho que faltava alguém ali. Porque se o Eduardo Bolsonaro está obstruindo a justiça no entendimento da Polícia Federal, e daqui a pouco vai ter julgamento sobre isso, essa turma aí está participando da obstrução da justiça, porque eles estão favorecendo o Eduardo Bolsonaro continuar a ter poder para poder obstruir a justiça. Sim, então é um confronto total com o Supremo Tribunal Federal. Sóstenes Cavalcante, Carol de Tônia e aquele bando que estava atrás deles ali, formação de quadrilha e obstrução de justiça, né? Num dia em que, além de tudo isso, acabei de ver a notícia, Jair Bolsonaro levou mais uma condenação. Por racismo. Por racismo. Eu até achei que fosse aquele caso ainda em que ele fez piada com os afrodescendentes num evento na... Falando sobre o peso dele. Sobre as arrobas, mas não era. Já é um novo. É um novo. Ele também já tinha sido condenado nesse caso. Bolsonaro é condenado a pagar 1 milhão num processo, 1 milhão em indenização por racismo. O pedido foi motivado por declarações racistas quando ele era presidente, em maio e julho de 2021. Eu não vou repetir aqui as expressões que ele usou, mas expressões que a defesa dele diz que foram jocosas, mas que a justiça entendeu que são racistas. Então, chefe da quadrilha e racista, segundo a justiça. Ele pode recorrer, mas, por enquanto, uma condenação por racismo e para pagar R$1 milhão na conta do Jair Bolsonaro. Talvez ele vomite um pouco mais agora. Com certeza. Muito bem. Rodrigo, eu também aqui surgiu uma dúvida. A gente conversava, né, Chico Sá, sobre essa situação do Jair Bolsonaro e o quanto a defesa dele vai se movimentar para conseguir
a prisão domiciliar para ele. E aí eu rapidamente fui consultar aqui o nosso doutor Fernando Ideu, advogado, que acompanha, já na semana passada entrou aqui, depois da decisão do julgamento, e aí ele disse que a verdade é que a lei de execuções penais só admite regime domiciliar para condenados em regime aberto. Qual que é a questão, né? Nesse caso, bastaria comprovar uma doença grave, mas o STJ tem um entendimento, então é um precedente jurídico, que cabe substituição do regime fechado em domiciliar, regime fechado é o caso do Bolsonaro, né? Em situações muito excepcionais. Então, a defesa do Bolsonaro vai ter que analisar as situações peculiares desse caso, que é o do Jair Bolsonaro. Essas idas frequentes ao hospital já sinalizam que, de fato, segundo ele, estão querendo demonstrar uma situação de doença grave. Então, sim, já está se formando, vamos dizer assim, o colchão para depois a defesa dele conseguir esse precedente, né? Se fosse uma pessoa comum, improvável, mas sendo um ex-presidente com todo esse histórico, considerando que o presidente Lula já teve um tratamento, ele acredita que pode ser que eles consigam, sim, esse precedente. Eu acho que há uma construção disso, dessa domiciliar em andamento já há um bom tempo. Só juntar esses laudos todos de internação com diagnóstico aqui e acolá, está feito... vai atender certamente ao que pede a Justiça, pensando no caso parecido com o Collor. O ex-presidente Fernando Collor está em casa, na cobertura lá em Maceió, exatamente pela mesma razão. Juntou ali os atestados e vamos embora. Meteu o atestado. Para quem chegou agora, Gabi, eu sei que vocês já deram, já explicaram, mas só para dar uma atualizada, né? Então, o Bolsonaro foi levado para o DF Star com uma crise de vômito, soluço e pressão baixa. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, postou sobre isso. E a gente teve 2 atualizações durante esses últimos minutos, né? Você já trouxe, mas também o Bolsonaro vai passar a noite no hospital, segundo o médico dele, falou agora há pouquinho. E a outra atualização está no site do ICL, atualização da Juliana Dalpiva, de que uma equipe de São Paulo está indo para lá também para fazer avaliação e saber o que está vendo. Porque o Bolsonaro, pelo que se sabe, tinha pressão alta. Então ele ter pressão baixa, se é verdade isso, indica alguma questão que precisa ser melhor avaliada realmente. Então, equipe da USP, do Hospital das Clínicas, voando para Brasília, segundo a apuração da Juliana Dalpiva, para avaliar melhor o quadro do Bolsonaro. Importante.